Protagonismo judicial, esse é o tema do programa de hoje, Direito e Literatura. Estamos de volta para mais um bloco para trabalhar, por exemplo, a questão do advento do constitucionalismo do segundo pós-guerra. E aí, a partir daí, ocorre um agigantamento do Poder Judiciário, na medida em que os tribunais assumem a função de guardiões da Constituição. Como a Constituição é rica em direitos, gordinha em direitos, mais cresce o protagonismo na medida que as pessoas vão correndo ao judiciário. Bom, o resto, quem sabe, a gente fala isso para o nosso telespectador, que me parece ser o ponto nodal, né, da questão do protagonismo. No fundo, a gente poderia fazer assim, pensar no seguinte quadro, né, Lênin? No século XIX, tudo gira em torno do poder legislativo. O Estado liberal é um Estado do poder legislativo. O parlamento acaba de ser constituído com a Revolução Francesa, diferente um pouco da história da Inglaterra. Isso serve assim como um modelo e uma aspiração para todos os países ocidentais. Depois do início do século XX, com a quebra da Bolsa e as crises do final do século XIX, os Estados sociais, um segundo momento. Nesses Estados sociais, o poder executivo agora é aquele que assume destaque porque tem que realizar políticas públicas, né? Nos Estados Unidos isso acontece de um modo um pouco diferente, com o welfare state, Roosevelt, etc. Num terceiro momento, isso se resume sobretudo à América Latina e à Europa, em contextos diferentes, depois da guerra, quem passa a ser o protagonista, quem passa a ocupar um espaço de destaque é o Poder Judiciário. A ele é confiado, né, a função de fiador daquilo que a gente entende por direitos fundamentais. Então, ele é quem vai conter os excessos do Executivo, né, e as omissões do Legislativo. Ele fica com essa... Só para... Poder Judiciário é lato sensu aí, por exemplo, não vamos discutir aqui só a questão dos tribunais constitucionais, que não fazem parte do Poder Judiciário, mas onde está escrito Judiciário, leia-se um órgão que vai cuidar da constitucionalidade e aplicação das leis. Exato. Então, assim, nesse terceiro momento, o Judiciário passa a ocupar esses espaços e aumenta essa tensão entre os poderes. Isso faz, por exemplo, isso confirma o que Capelletti dizia. Capelletti, já na década de 70, escrevia sobre isso, tem textos em português, esteve no Brasil algumas vezes, que agora o Judiciário deveria se agigantar, e assumir as responsabilidades, todas elas, e toda a confiança a ele atribuída. No fundo, a ideia do guardião da Constituição, que já está presente em Kelsen, desde os anos 20, de como isso vai ser exercido, quais são os limites para isso, se isso é importante por um lado, até onde se pode ir por outro lado. No fundo, a ideia de guardião da Constituição também abriria toda uma discussão para fazer sobre a perspectiva psicanalítica de uma sociedade que agora se tornou uma sociedade órfã de um grande pai, que daí é uma outra conversa. Mas como que isso aparece e quais são os textos literários que trazem e nos permitem compreender melhor essas questões? Aqui tem um paradoxo que seria o seguinte: quando a gente trabalha com a realidade, entre aspas, com os casos concretos, a gente não consegue compreender algumas questões, Lênin, do mesmo modo como a gente faz através da literatura. A gente precisa ir na ficção, precisa imaginar para que tenha uma compreensão melhor das coisas que estão, dos problemas que estão ocorrendo. Isso me parece absolutamente relevante. E apenas para ilustrar, um professor italiano, Luciano Violante, tem dito de que os juízes e o judiciário que foi composto para ser o leão da chácara, aquele que está aguardando, em determinado momento resolveu tomar o poder. E é muito que passa nessa figura do ativismo judicial. A juristócracia, né? Essa ruptura dos equilíbrios, ou como diria um outro professor peruano, Guido Grados, é uma relação no qual não havia a figura de um protagonista em destaque e que determinado personagem, dentro desse contexto político estamental, resolve tomar deliberadamente o poder. Esse é um problema do ativismo, que não é exclusivamente nascido no pós-guerra, porque se nós formos analisar a figura Madison versus Marlborough, tem uma parcela de ativismo judicial na forma com que é costurado, com a forma com que é aposta. O que acontece é que é um fluxo no qual descamba para um processo de substancialismo, e em outros momentos chega a ser confundido com a escola livre do direito lá do Miloff. Esse é o grande problema do ativismo, do protagonismo. Foge dos controles, se torna uma força difícil de ser travejada, difícil de ser freada. E aqui a literatura é bastante pródiga pela sátira, pelo drama, pela crítica, demonstrar o quão perigoso pode ser isso. E há um certo, embora não apareça a figura do juiz propriamente dito, de um poema do Lindolf Bell, que ele equipara as sentenças com as lentilhas.
e ao final pergunta o que resta de ambas. Justamente para demonstrar essa condição de gravidade que precisa ter entre um e outro. Agora, o Márcio falou em juristocracia, né, que é uma questão que a gente termina trabalhando de uma maneira ou de outra. Isso também não significa, temos que ter alguns cuidados, não quero contrariar o Márcio de maneira nenhuma, não é isso. Eu escrevi um tempo atrás sobre a figura do juiz Dredd, né, que são os quadrinhos ingleses do século passado, que seria uma sociedade controlada pelos juízes. Ali os juízes teriam uma espécie de poder de polícia e um poder de governo. Eles não só administrariam, como eles fiscalizariam tudo. Bom, também não é isso que nós temos. Não dá para simplesmente fazer uma leitura do juiz Dredd e transpor isso para a realidade brasileira. Temos problemas. Agora também não podemos transformar o poder judiciário numa coisa desse... Não tem todo esse sentido, não é nada disso. E nem o ativismo que é bastante forte, não se pode negar, mas nem ele também representa qualquer possibilidade de crise, né? Claro. Quer dizer, veja que com todo o ativismo, o Brasil prosperou, o Brasil tem estabilidade, 26 anos de democracia depois da Constituição, e também vamos combinar que a crítica que se pode fazer aos ativismos, mas também o Brasil cresceu porque num determinado momento o protagonismo se coloca e que você pode até discutir os seus limites, etc., mas nós somos história, nós estamos aí. A questão hoje talvez é cortar alguns excessos, né? Mas também não se pode dizer que a terra arrasada em cima disso, né? Que essa é a tua crítica que fizesse há pouco tempo num texto do Conjur. Claro. Eu queria recuperar qual é o sentido original de protagonista. Né? Protos, primeiro, e agonistes, ator. Então é o primeiro ator. Então, ele surge junto, o protagonista surge junto com a tragédia, quando os ditirambos, que eram cantos corais, né, invocação a Dionísio, terminam se transformando numa situação de diálogo. É um ator presente em cena que vai dialogar com o coro. Logo em seguida, através de Ésquilo, nós vamos ter o segundo ator e depois o terceiro. O ator não significa o número de personagens que nós temos em cena. Significa apenas que aquele ator é um e ele vai poder fazer 2 ou 3 papéis. Inclusive, o criador da tragédia, ele utilizava uma máscara na frente e uma na nuca. Né? Então, nós podemos pensar a questão de quem é que é o actor. E por que é que seria apenas um ator social? Né? O protagonismo também se define por isso, por um único elemento social que está numa posição de controle, de comando e de guardião. Quando nós pensamos na possibilidade de a sociedade ter outros atores paralelamente exercendo as suas funções. E aí é uma questão... Perfeito. Aí é uma questão interessante que é o seguinte, até que ponto que esse protagonismo, né, não evidencia uma omissão desses outros atores que não estão ocupando os seus espaços. Sim. Quando a gente está falando aqui de juízes, poder judiciário, no sentido mais amplo ou menos, se isso também contempla defensores, procuradores, advogados, até que ponto que cada uma dessas instituições não está deixando de ocupar os seus espaços e permitindo que esse protagonismo assuma a proporção que assume hoje? Até que ponto, por exemplo, as pessoas ao correrem ao judiciário também não estão exatamente contribuindo de abrir mão de suas lutas no cotidiano, e você se transforma num sujeito tutelado, porque sempre tem que correr ao grande pai, né? Claro. Ou ao grande irmão. Quer dizer, o pai é o judiciário, o irmão é o Ministério Público e a mãe é a defensoria agora. Então se corre para eles, porque de algum modo eles vão tentar resolver esse seu problema. Só que isso tem um custo, porque você vai enfraquecendo também e você vai resolver problemas ad hoc, né? Individualmente. Além disso, claro. E eu acho que a Henriette foi brilhante quando trouxe essa questão dos demais protagonistas, né? O que é protagonismo e por que ele não está só num lugar. O outro, ao não fazer, também se torna um protagonismo pelo lado negativo, né? E aí se coloca essa questão do ad hoc. Até que ponto Márcio, o Poder Executivo, por exemplo, no Brasil, não acha conveniente
para que, ao invés de dar políticas públicas de saúde a todos, atende apenas os que entram em juízo. Exato. Que é a mesma política, por exemplo, das companhias telefônicas. Das companhias telefônicas. Espera aqueles que ajuizam para atender a essas demandas. Ela logra isso é uma conta. 4 milhões de pessoas num dia, por exemplo, e não mais que 10 mil. Aliás, se todos entrassem, colapsaria o sistema. Exato. O mesmo Os acontece dois. com o INSS. Os dois. Os dois sistemas, o do judiciário e o da companhia telefônica. Sim, exatamente. Desculpa, Marcos. E o mesmo acontece com o INSS. São demandas tipicamente oportunistas, a começar pela própria possibilidade de se fazer a conciliação perante os juizados especiais. E aí você tem uma temática de que é calculado que a concessão administrativa é mais cara para a autarquia do que conciliar judicialmente. E isso ilustra bem um fracasso em termos da prestação devida administrativamente, e entra em cena o próprio papel do legislativo e automaticamente da população em si, como titular primeiro do direito à soberania popular, e é um ciclo no qual há protagonistas, e é a perfeita posição da professora Henriette nesse contexto. Sim, essa questão, vocês sabiam, não sei se nosso telespectador sabia disso, que eu descobri porque um aluno me mostrou que o site do Ministério da Saúde no Brasil tem um roteiro de como entrar em juízo contra o Estado. Então, se nós estamos falando de protagonismo, bom, o protagonismo, né, nessa trilha que nós falamos, ele é inclusive incentivado, porque ele é só incentivado porque ele é vantajoso. E aí vem a questão que o Márcio levanta, Márcio, é muito interessante essa discussão de um certo utilitarismo que se faz aí. O que é mais vantajoso? Perfeito. No fundo é isso. E é uma análise econômica pecuniária pura. Sobretudo é isso. Exato. Que se aplica tanto à lógica privada quanto à lógica pública. Claro. Tanto as grandes companhias como o Estado. Incrível como o Brasil consegue fazer coisas fantásticas, né? Você tem o Código Consumidor, que parece que protege, mas ao mesmo tempo ele institucionaliza a trampa. Exato. Tenta ligar para o zero. Eu digo para o nosso telespectador. É o efeito darwiniano, né? No intervalo agora, que eu vou chamar nesse momento, eu vou tomar um café, nós aqui também, mas o nosso telespectador pode ali tentar ligar para o SAC ou para o 0800 de uma empresa ou das companhias telefônicas, etc. E eles vão cumprir a lei. Eles vão atender você em 15 segundos. E deixar você esperando. E deixa você esperando na gravação. Tecnicamente, ela cumpriu a lei. Na prática, uma grande trampa. Como se disse em espanhol, echa la lei, echa la trampa. Direito e Literatura faz um rápido intervalo. No último bloco, a gente continua a discussão sobre protagonismo judicial. Ligue para o 0800, a gente já volta.